Então, o Brasil é uma área, tem muitos pesquisadores nessa área de atividade física e saúde, né? E eu me lembro muito disso pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, os congressos que eu já tive oportunidade de participar, desde quando eu era aluno de graduação, que eu lembro que nós frequentemente íamos ao Celafisques, né, acompanhar, e depois teve um crescimento bastante numeroso na oportunidade de eventos da área, né? Então eu dizia aqui que a obesidade, né, o sobrepeso é um problema de saúde pública, algo que é bastante conhecido, né? É bastante sabido, né? E a gente tem cada vez mais a informação de que nos últimos 10 anos esses números estão crescendo muito. Então algumas estimativas aí sugerem que possa chegar a um aumento de em torno de 60%, né, nos últimos 10 anos, principalmente pessoas de meia idade, um nível de sedentarismo muito grande no Brasil nos últimos anos também, né? E com isso nós observamos uma série de adaptações. São adaptações que são bastante visíveis, né, como composição corporal, mas também algumas adaptações que envolvem a produção de movimentos, como a cinemática da marcha, ou seja, a característica mais de espaço e tempo do movimento, e onde a gente pode estudar variáveis como velocidade, ângulos articulares, características de passo e de passada. Isso é relativamente fácil de quantificar. A questão é que quando a gente chega em adaptações que não são tão visíveis, é que o desafio começa a ficar maior. Como, por exemplo, adaptações à cognição, no controle motor, na propriocepção, na capacidade de lidar com o impacto, de lidar com a fadiga. E aí por isso que é interessante refletir sobre isso e trazer esse debate. Mas as duas perguntas que vão guiar a minha fala aqui nesses 30 minutos, ou cerca disso, que adaptações neuromotoras são observadas na obesidade e uma reflexão se os nossos planos de exercício para obesos são influenciados por essas adaptações. Então, se a gente for revisar a literatura nos estudos de cognição, né, a gente vai ver que existem sim adaptações de plasticidade neural, né, em função da obesidade, como por exemplo o aumento de algumas substâncias e de algumas regiões do cérebro que estão associadas tanto a características cognitivas de execução de tarefas, quanto também a situações como principalmente os mecanismos de recompensa, né? Então isso faz com que ao longo da vida se preocupe com isso. Não é só uma questão de, mas são as pessoas que têm mais de 45 anos que têm um índice maior ou não. O fato é que essa relação entre cognição e obesidade, ela se manifesta, por exemplo, também na memória de trabalho, né? E que a memória de trabalho tem uma participação muito importante, por exemplo, na fase escolar, né? Então, em adolescentes, né, obesos, existem algumas evidências, alguns resultados, né, demonstrando que o resultado escolar, né, o desempenho escolar deficitário, muitas vezes pode estar associado com isso, né? E se a gente for estudar questões mais de química e bioquímica, que não é a minha especialidade, há de se dizer, né? Os estudos discutem algumas relações, por exemplo, entre a quantidade de açúcar ingerido, né, e a expressão de BDNF, que é uma proteína bastante importante aí para a cognição. E também associada, né, influenciando essa sensação de saciedade, né? Então vejam como é complexo isso tudo, né? Se a gente for mais adiante nesse tema, a gente consegue ver também que os déficits cognitivos associados a uma condição de obesidade, principalmente nessa população mais jovem, ela tem sido relacionada com dificuldade de tomada de decisão também, né? Isso tem uma série de efeitos, porque a tomada de decisão não é só sobre tomar decisão se eu vou tomar água ou não, entendeu? Não é esse tipo de decisão. São decisões muitas vezes que influenciam a característica, até mesmo a percepção de mundo da pessoa, né? Então, será que eu faço alguma coisa ou não faço? Será que eu tenho condições de fazer ou não? Então, essas inseguranças também podem estar associadas com esses aspectos. E se a gente for considerar, né, diferentes manifestações aí da capacidade de cognição, não é só a memória de trabalho que está afetada. Também tem estudos mostrando que memória de longo prazo, né, que é aquela memória que vai sendo consolidada e que vai permanecer por mais tempo, também está sendo influenciada pela condição de obesidade. Claro, né, gente, que aqui não dá para pensar que é só o acúmulo de gordura, por exemplo, em uma determinada região do corpo que define isso, mas sim todo um mecanismo que está conectado, né? E se a gente criar um ambiente catastrófico, assim, né, muito problemático, a gente começa a ver
que também pode ter uma relação entre a obesidade e as doenças neurodegenerativas. Hoje, infelizmente, doenças neurodegenerativas não são presentes mais só na idade mais avançada, né? Como parecia ser antigamente. Eu acredito que não era assim, que a gente não ficava sabendo, né? Então, hoje, por exemplo, tem alguns resultados de estudos discutindo uma correlação entre uma condição de obesidade e o desenvolvimento de doença de Alzheimer, né? Também com Parkinson pode ter alguma associação, né? Então, parece que a obesidade, ela não sei, ela cria alguns gatilhos, né, para algumas doenças desse tipo, e também pode agravar doenças que já estão presentes, né? Além das doenças metabólicas, a síndrome metabólica, enfim. Então aqui também é importante pensar como um todo, na minha opinião, né, porque a questão de um déficit cognitivo, ela muitas vezes está associada a uma característica de interação social do sujeito também, que pode causar um isolamento, ele não querer mais se interagir com outras pessoas e acabar ficar menos ativo fisicamente. E aí com isso culminar um fator adicional no impacto, né? E essa questão da percepção e da aceitação, ela é evidente, né, na obesidade. Tem muito problema com isso, né? Então, esse estudo eu achei bem interessante porque eles discutem o quanto que os adolescentes com o peso esperado, né, se identificam tendo o peso esperado, ou seja, tem o peso típico para aquela idade, né? E como que isso funciona no sobrepeso. E embora essa estatística não tenha mudado ao longo de cerca de 7 anos, quase metade, ou melhor, reformulando aqui, né? Ainda que ela não tenha mudado ao longo de 7 anos, de 2005 a 2012, é uma janela temporal bem grande. Eu não sei se eu tenho motivos para acreditar que mudou de 2012 para cá, né? E a conclusão generalista é que quase metade dos adolescentes com sobrepeso não se identifica nessa condição, né? Então fica muito difícil, né, gente, para um adolescente com uma fase da vida cheia de tomadas de decisão e de tantas ansiedades, também ter essa capacidade. Então como é que a gente vai intervir nisso? É muito difícil, né? Quando a gente vai para o lado da produção de movimentos, é evidente que a produção de movimentos também depende de uma função cognitiva que está funcionando, né? Então a gente pode pensar desde recrutamento muscular até mesmo a parte de propriocepção sendo influenciada pela obesidade. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque muitas vezes a obesidade e os fatores associados, né? Aqui é importante fazer uma outra ressalva, né? Que eu tô falando da obesidade, mas é um pacote, né, gente? Que vem com um monte de coisa junto, né? Um monte de outras alterações, né? Então, essa condição está associada, por exemplo, a uma menor capacidade de condução de estímulos, né, nervosos, que vai afetar a capacidade de recrutar unidades motoras, né? E também as vias sensoriais. Então não é só a produção de movimento, mas também a percepção dos movimentos que pode ser afetado por essa condição. E aí a gente entra num outro aspecto que é a relação, então, sobre esses efeitos cognitivos, sobre a função cognitiva, né? E a produção e controle de movimentos. Então, se a gente pegar tarefas do dia a dia que são bastante importantes, né? E de certa forma também não só importantes, mas definidores assim da qualidade de vida, como a postura em pé, por exemplo, a caminhada, enfim, né? Existem medidas, estudos, né, mostrando que as perdas, vamos dizer assim, na função motora, elas acompanham, né, o percentual de perda da capacidade motora acompanha muito o percentual de aumento da gordura corporal, tá? Então, eu até estava discutindo esse tema um tempo atrás, né, algumas semanas atrás no meu laboratório aqui com alguns dos nossos cientistas, e a gente discutiu isso, que não é só isso, né? Não é uma relação de que é a gordura, o aumento da gordura está associado a uma série de outros aspectos e outras vias que podem não estar funcionando bem, né? E no controle postural, que é uma medida fácil de se fazer, essa associação também foi encontrada, né? Então, se fica mais difícil de controlar o movimento, existe uma série de situações do dia a dia que também vão aumentar o risco, né? E um dos fatores que, se a gente pensar lá no primeiro slide, né, qual é a faixa etária que tem mais prevalência de obesidade, aquela coisa toda, também é uma faixa etária que está muito suscetível a quedas, né? Uma queda que pode acontecer porque escorregou, porque tropeçou, porque pisou em falso, né, como a gente fala, alguma coisa assim, né? E isso tudo vai repercutir de maneira muito mais impactante numa população idosa, por exemplo, né? Se um adolescente cair, provavelmente ele não vai se machucar, entendeu?
não for uma coisa muito traumática, ele caminhou, tropeçou, resvalou e caiu, talvez fique dolorido, mas vai estar tudo certo. Agora, um idoso quando cai, ele leva muito tempo, né? Hoje eu falava com a minha mãe, ela caiu e bateu o ombro e já fazem 3 semanas que ela está com dor no ombro, né? Então vejam a diferença de tempo que leva, né, para se recuperar. E esse trabalho bastante interessante mostrou que 30% de obesos caem após um escorregão, né? Então, quando está caminhando, uma situação simulada. Enquanto que controles, que seriam pessoas com o peso esperado para aquela faixa da vida, aquela época da vida, apenas 10%. Então, a gente poderia dizer que é uma diferença bastante significativa, né, entre o percentual de obesos que acabam caindo. É bastante interessante entender essas características, né, essa prevalência de problemas, porque nós podemos nos laboratórios simular alguma condição, né? E tenho certeza que muitos dos que estão nos acompanhando aqui no congresso já leram ou até mesmo trabalham com isso, né? Então, por exemplo, tarefas de marcha em que envolvem a negociação de obstáculos, como esse vídeo está mostrando, né, em que o sujeito ele é orientado a caminhar. Aqui, claro, desconsiderem o sujeito segurando o corrimão, porque esse é um GIF feito durante um experimento somente para ilustrar, né? Foi situação da ocasião. Mas a ideia aqui é qual? É que quando o solo ali, a projeção muda de cor para o lilás, a pessoa não pode pisar, né? Então, tudo isso envolve processar a informação rápida, envolve recalcular o movimento de maneira muitas vezes automatizada, e que aquelas características que eu já mencionei antes das adaptações dos obesos acabam afetando de maneira negativa, né? Então, esse é um trabalho que foi o primeiro aí protocolo experimental para investigar isso, que depois foi investigado mais a fundo em idosos, né? Então, que tem características bastante similares. Então, controlar a massa é o desafio, né? Porque se a gente agora deixar um pouquinho a neuromecânica de lado e olhar mais para a biomecânica pura, a gente vai pensar que na obesidade eu vou acumular muita massa no tronco e na cintura, né? Talvez a massa dos segmentos aumente um pouco, né, com certeza, mas principalmente tronco e quadril, né, e cintura escapular vai aumentar muito a massa. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento do momento da inércia, e quando estiver em movimento, do momento de inércia desses segmentos corporais. Então, se controlar o movimento do tronco já é difícil no dia a dia, se a gente pensar em atletas de futsal, de voleibol, outros esportes que envolvam saltos e aterrissagens, já envolve muita atividade muscular e muita força para controlar a postura do tronco. Imagine então se a gente tiver uma massa adicional, né, extra para carregar. Vai se tornar muito mais difícil. Então, quando eu começo a interagir a aceleração na execução do movimento, não estou mais parado agora, mas eu estou me mexendo, nós começamos a observar que a obesidade causa adaptações nas cargas mecânicas, vamos pensar assim, questões como compressão articular, torque sendo necessário nas articulações, né, para que ele consiga produzir o mesmo movimento que uma pessoa com a massa corporal esperada. E isso também é proporcional ao aumento da massa corporal, né? Então, os obesos, eles precisam gerar mais torque e muitas vezes mais potência angular ali nas articulações, né, considerando a variação de velocidade angular pelo tempo, para conseguir executar aquela tarefa. Que tarefa é essa? Cara, pode ser uma tarefa do dia a dia, como sentar e levantar da cama, sentar e levantar de uma cadeira, da privada, no banheiro, que é um momento que eles vão estar sozinhos. Às vezes, quando está levantando da cama, tem alguém perto, levantando da mesa, depois do almoço, né, tem alguém perto, mas daqui a pouco ele está no banheiro sozinho, ele não consegue, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, porque também é uma adaptação que envolve tanto a parte neuromuscular, como também a parte mecânica do movimento, né? E aí, a gente fala muito, então, que como é que eu vou combater isso, né? Como é que eu vou lidar com essa situação de obesidade, né, de sobrepeso? E talvez a primeira orientação, né, que nós como professores de educação física daríamos precisamos aumentar o gasto energético, certo? Então precisa aumentar o gasto energético, a demanda de uso de energia, para que exista, né, aquele desequilíbrio entre o quanto está sendo ingerido de calorias e o quanto está sendo gasto, e aquele déficit calórico então gere o emagrecimento. Claro, é um pouco simplista o que eu estou dizendo aqui, mas acho que vocês me permitem fazer essa simplificação.
Então, se eu vou colocar uma pessoa com sobrepeso para fazer exercício físico, eu também preciso considerar que essa pessoa vai estar exposta a forças, como por exemplo, as forças de impacto que acontecem durante o movimento. As forças de impacto, elas não são vilãs, elas são muito importantes, né? Inclusive para o nosso fortalecimento ósseo. Para quem lembra lá da mecanobiologia dos ossos, nas aulas básicas de graduação ou estudos mais avançados, né? Que aquelas fibras de colágeno que estão lá nos nossos ossos, elas precisam ter a deformação para gerar o efeito peso elétrico e aí com isso, né, atrair e repelir substâncias que vão estar envolvendo ali na mineralização óssea. Então eu preciso ter esse impacto. O problema é quando ele é demais, né? Então, quando ele é demais. E quando uma pessoa tem uma condição de obesidade, eu acabo observando que as taxas de aplicação de força são maiores, não vou dizer muito maiores, porque seria, né, não seria significativo ficar dizendo dessa forma, são maiores, né? E também existem algumas adaptações que nos levam a crer que esses indivíduos na condição de obesidade, eles conseguem absorver de maneira deficitária o impacto, né? Então aqui no slide eu coloco questões associadas como, por exemplo, a flexão de joelho na fase de apoio durante a caminhada, né? Que é um indicativo de capacidade de absorção. E isso afeta todo mundo, isso não afeta só o adulto, né? Isso afeta também a criança, né? Então a gente pode pensar que também um contexto de carga repetida, de impacto repetido ao longo do tempo para essas pessoas, né? Que pode causar sim uma disfunção a longo prazo, lesões por estresse, entre outros aspectos, além de adaptações posturais negativas. Uma das adaptações posturais negativas que nós observamos tem a ver com alinhamento de membros inferiores. Um alinhamento que é bastante simples de se avaliar e que está associado com sobrecarga de diversas estruturas da nossa articulação do joelho é, por exemplo, o valgo do joelho, tá? Então o valgo ele depende de uma combinação de rotação interna, né, e também flexão do joelho, ele acaba afetando algumas estruturas como os meniscos e ligamentos. Os meniscos principalmente eles têm uma função importante de auxílio da absorção do impacto, né? Então essas pessoas já na infância elas acabam experimentando esse tipo de problema que pode sim é muito difícil ter um estudo longitudinal, né, gente, de uma criança obesa até a fase adulta para ver se isso faz com que o início de uma osteoartrose, por exemplo, seja precoce, né? Mas a gente, se for fazer uma análise mais matemática da coisa, né, o nível de estresse ao longo do tempo, com certeza aquele material pode ter uma falha precoce. Pode ter, né? Pode ter, não quer dizer que vai ter, mas se a gente conseguir prevenir esse risco, melhor. Então, vamos colocar esses sujeitos a se exercitar, entendendo também que eles fadigam mais rápido, né? Eles têm menor tolerância à fadiga, né? E essa menor tolerância também se associa à capacidade do sujeito de lidar com essas forças de impacto, principalmente na articulação do joelho. Então vejam como é complexo conectar todas essas informações, porque se uma tarefa motora ela acaba se tornando mais difícil para o idoso, a demanda cognitiva também aumenta. É como dizer que ele vai ter que prestar mais atenção no movimento, ele vai ter dor, ele vai ter desconforto. Isso também está associado com questões cognitivas e afetivas com o exercício, né? A gente tem que conhecer essas adaptações para tentar entender melhor o contexto do nosso aluno, nosso paciente, nosso sujeito de pesquisa, para tentar ajudar ele, né? Então, como é que o corpo, na situação de obesidade, tenta resolver essas situações, né? Uma forma que ele busca é adaptar o formato dos pés, só que isso acaba sendo ruim, porque acaba mudando algumas características mecânicas que o nosso pé tem, que são justamente importantes para a absorção do impacto. E aí isso acaba afetando principalmente o arco plantar, a rigidez do pé. Isso afeta não somente a questão da absorção de impacto, mas também aspectos como, por exemplo, a capacidade daquele sujeito até mesmo produzir propulsão na caminhada, né? Então ele tem que caminhar, mas ele vai acabar não conseguindo ter a mesma eficiência. E a gente pode pensar, mas aí é bom, porque se ele não for mais eficiente, quer dizer que ele vai gastar mais energia. Mas não é isso que vai acontecer. A gente sabe que não é isso que vai acontecer. Mais fácil é a pessoa simplesmente não querer mais fazer aquela atividade que ela está se sentindo desconfortável. Infelizmente é isso que acontece, né? E esse desconforto, ele passa, por exemplo, com a sensação de dor, né? Então a dor nos pés
é muito mais prevalente numa pessoa obesa do que numa pessoa com o peso esperado, com a massa corporal esperada. E além disso, na obesidade, nós observamos déficits importantes na força de flexão dorsal, na força do hálux e quinto metatarso, no comprimento de passo e passada, na velocidade de caminhada. Tudo isso afeta a qualidade de vida. Tudo isso afeta a capacidade daquele sujeito interagir com o ambiente, com as outras pessoas, se manter ativo, que vai ajudar o cognitivo dele, que vai dar estímulos diários para que ele melhore diversas funções. Tem vários estudos demonstrando que o exercício tem um efeito agudo e crônico positivo sobre a função cognitiva. Então o que acontece é que esse ciclo de obesidade e sedentarismo ele se retroalimenta o tempo inteiro, porque uma baixa nível de atividade física tem uma capacidade de diminuir a tolerância dos tecidos moles, aumenta os problemas de dor, como nos pés, por exemplo, diminui a mobilidade, aumenta a atrofia muscular. Esses problemas acontecem desde a infância, como eu frisei em vários momentos da minha fala, né? Esse é um dos nossos estudos nessa temática, mostrando que a capacidade de percepção ao toque nos pés, por exemplo, é menor em crianças obesas do que crianças com a massa corporal esperada. E isso pode ter um efeito devastador futuramente sobre situações como lesões cutâneas nos pés dessas crianças. Então, vejamos, né, como que tudo isso interage, né? Não é pensar o movimento longe da função cognitiva, é pensar isso tudo de maneira integrada, tá? Porque quando eu recebo um comando, né? Ou melhor, quando eu gero um comando motor, né? Esse comando motor ele pode estar sendo direcionado a diferentes situações. Pode ser o controle de uma postura, pode ser caminhar, pode ser correr, pode ser parar um movimento, né? Esse comando ele precisa gerar uma ação nas minhas articulações, que muitas vezes é produzir um torque, produzir força, alongar, flexionar, estender, contrair um músculo, né? Quando o movimento é gerado, eu tenho uma série de mecanismos de feedback sensorial. E, ora, o feedback sensorial nada mais é do que o uso de vias também cognitivas, que vão ser enviadas pelas vias aferentes para o sistema nervoso central e vão ser processadas. Pois, de novo, processamento de informação envolve a função cognitiva. Então, esse ciclo, ele não existe um déficit só em um aspecto ou outro, né? Ele está totalmente integrado ao longo de um processo que vai acabar afetando a capacidade de movimento daquele sujeito, e esse movimento limitado também tem associação com uma característica cognitiva que pode ser limitada. Então, quando a gente chega no final dessa fala, com mais dúvidas do que certezas, eu acho que essa é a parte boa, né, das palestras, né, e dos eventos, mas vejamos as perguntas iniciais, né? Que adaptações são observadas na obesidade, né? Que adaptações neuromotoras? Nós poderíamos elencar, então, neuroplasticidade, na memória, na aprendizagem, na tomada de decisão, doenças neurodegenerativas, capacidade de resposta reativa, cargas articulares, absorção de impacto, aspectos biomecânicos do pé, falei bastante de joelho também, o joelho também entraria ali, propriocepção, e tudo isso afeta a mobilidade. A questão é, será que os nossos planos de exercício e reabilitação para obesos são influenciados por essas adaptações? Deveriam, com certeza, né, ser, né? Então, sim, com certeza, eles são influenciados. A questão é, será que estamos todos, né, atentos a isso e aptos, né, a identificar esses aspectos e conhecer isso, para a partir então desse contexto conseguir tomar a minha melhor decisão na hora de prescrever, avaliar, acompanhar, orientar um exercício? Esses são os grandes desafios, né, que a gente ainda tem nessa área. Queria agradecer novamente o convite dos colegas da UFES para participar do evento. Deixo aqui o meu contato. Se alguém que está participando aqui no congresso tiver interesse em pedir algum desses artigos, algo assim, fique bem à vontade para fazer contato. Sou bastante responsivo aí nas mensagens. Vai ser um prazer interagir com vocês. Muito obrigado.